hoje vamos recuar ainda mais no túnel do tempo, vamos recuar ao século X, um século distante, para falarmos numa grande mulher da história de Portugal. Falo da condessa Dona Mumadona Dias. Provavelmente, aqueles dos nossos espectadores que já se deslocaram à belíssima e encantadora cidade de Guimarães, já terão tido ocasião, subindo aquela rua que vai fronteira à muralha, de, chegando a uma grande rotunda onde está o Palácio da Justiça, virado para o Paço dos Duques, encontrarem uma estátua gigante de uma mulher com a coroa de condessa, que é exatamente Dona Mumadona Dias. Quem foi, afinal, esta mulher? O que fez? O que realizou? Vamos começar, precisamente, por perceber quem ela é e o que foi. Ora, a Mumadona desempenhou um cargo fundamental numa época em que ainda não existia Portugal, mas em que havia o embrião daquilo que depois vai ser a nossa nacionalidade. Falo-vos do Condado Portucalense. Ora, Mumadona era filha de um antigo conde portucalense. Nesta altura, e olhando para este condado, a sucessão não é exatamente aquela que depois se vai afirmar nas outras monarquias e condados, de pai para filho, de filho varão para filho varão. Não havia sobre esse aspecto ainda uma lógica totalmente estruturada e varonil, digamos assim. E por isso, quando muitas vezes pensamos que nesta época, e noutras ainda mais recuadas ou posteriores, as mulheres não tinham importância, isso não é verdade. Basta que para isso tenhamos a lucidez e a honestidade até de olhar para a documentação coeva e dela tirar todas as informações que podemos. E assim o faremos neste programa. Mumadona era filha de um antigo conde, Diogo, casado com Dona Onega, princesa leonesa, e aliás, há quem diga, pelo estudo genealógico, que Mumadona vai ser tia do futuro rei Ramiro II de Leão. Deixem-me dizer-vos que estamos naquilo que Ramón Menéndez Pidal, o grande historiador da Península, vai chamar a Península dos Cinco Reinos, que são os 5 grandes reinos da Idade Média na Península Ibérica, o futuro reino de Portugal, para já ainda condado, o reino de Castela, o reino de Leão, o reino de Navarra e, por fim, o reino de Aragão. Os 5 grandes reinos. Ora, Mumadona tem, portanto, como todos os seus parentes, costelas leonesas, costelas algumas castelhanas, que aliás depois vai influenciar a própria monarquia castelhano-leonesa, e, claro, essas belas, belíssimas costelas portucalenses. Ela vai casar-se com outra grande figura da época, Hermenegildo Gonçalves. Figura militar, prestigiada, também administrativa. E posso-vos dizer que Mumadona vai imediatamente lançar mãos à tarefa que tinha de administrar este embrião da nossa nacionalidade. É ela que vai decidir 2 coisas muito importantes em Guimarães e em todo o condado. Primeira, criação de um mosteiro, precisamente onde hoje se encontra a colegiada de Nossa Senhora da Oliveira. Esse lugar maravilhoso, a Praça de Santiago, que todos conhecem, onde certamente já tomaram café, um belo lugar, e que tem também próximo o Museu Alberto Sampaio, que é o herdeiro das coleções dessa colegiada, herdeira do Mosteiro de Guimarães, que Dona Mumadona fundou. Segunda decisão. Mumadona vai mandar construir um castelo. É o Castelo de Guimarães, que vocês conhecem e que já visitaram. Exatamente. É uma mulher que decide construir aquela estrutura que nós hoje vemos lá e que, como sabem,
como todo aquele conjunto edificado, é património mundial da humanidade. É por isso decisão de uma mulher. Porquê é que ela manda construir o castelo? Estamos numa altura de crise, numa altura em que cristãos e muçulmanos se digladiam dentro do nosso território, mas a ameaça não são só os muçulmanos, não são só os infiéis, como são referidos. São também, dentro da própria família da cristandade, outros povos que chegaram, nesta altura, no século X, à costa do noroeste de Portugal. Falo dos normandos ou vikings, que entraram pelas nossas praias, por Vila do Conde, por Esposende, por Viana do Castelo, pelo Porto, e que procuraram fixar-se nessas zonas piscatórias e, ao mesmo tempo, terem como horizonte a pilhagem de tesouros, de riquezas, como era, aliás, sua vocação e especialidade. Pois é, uma dona percebeu muito bem que o mosteiro que estava a criar e que estava a desenvolver a Vila Guimaranes, essa mesma, a nossa cidade de Guimarães, que vai buscar o seu nome, lendariamente e tradicionalmente, a um outro conde, o primeiro conde portucalense, Vímara Peres. Ainda hoje também uma figura, além de interessantíssima, polémica. Não sabemos se era uma mulher, se era um homem. Daí que a estátua que está, a polémica estátua que está no Largo da Sé do Porto, à entrada, quem vem da antiga feira, e quem vê aquela estátua de Vímara Peres, não consegue discernir qual é o género daquela figura. E é verdade. Também nós não sabemos. Mas sabemos uma coisa. Sabemos que este perigo dos vikings ou normandos, como lhe queiram chamar, era um perigo muito real. E deles chegarem a Guimarães, vindos do mar. E eles tentaram fazer isso. Por volta do ano 1000, houve um grande combate no castelo de Vermoinha, em Vila Nova de Famalicão. Aliás, foi feito há poucos anos uma reconstituição histórica dessa batalha. Ora, como nós sabemos, Vila Nova de Famalicão é às portas de Guimarães. E o objetivo deles era exatamente saquear, pilhar, além de todas as vilas naquele espaço, chegarem então à sede do condado, à capital, primeira capital histórica do condado. Momadona preparou todas as condições porque percebeu isso e, portanto, não é de estranhar que o mosteiro de Guimarães tivesse terras por todo o norte e centro de Portugal. Eu vou-lhes dar aqui alguns exemplos. Vila do Conde. Quem é este conde? Esse mesmo, o conde portucalense. Ou a condessa portucalense, no caso de ser uma mulher a ocupar o cargo, como era Momadona. Portanto, o dono da vila era o conde, que estava em Guimarães. Outro exemplo, Aveiro. A Vila Alavário et Salinas, como aparece no testamento de Momadona Dias, era também uma terra pertencente ao condado portucalense. Já nessa altura, a pequeníssima aldeia, depois vila de Aveiro, e hoje grande cidade, era um espaço onde a família de Momadona tinha propriedades, que depois vai legar então ao mosteiro de Guimarães. Posso-vos dar outros casos. Felgueiras. O topónimo é mencionado, Falgárias, no testamento de Momadona. Mas aí sabemos que havia também outros senhorios, como aliás em Aveiro, senhorios monásticos, nobiliárquicos. Outras terras eu poderia aqui falar, só para vos dar nota da imensidão e do gigantesco património que esta grande mulher tinha. Terceiro aspecto que eu queria falar. O facto de ela não ter tido receio de, num mundo dominado por homens, ter desempenhado o seu poder. E a respeitabilidade que ela teve. Dentro da corte,
da parte de militares, de civis, mas também no interior daquela que é a sua própria família. Eu acho isto muito importante na medida em que poderíamos pensar que, por ser a Idade Média, por ser a época das trevas, e atenção que eu não concordo nada com isto, eu não acho nada que tenha sido só uma época de trevas. E aqui temos um exemplo. Sabem que as generalizações são sempre muito perigosas, infundadas, além de especulativas, claro, e injustas. Temos que ir, de facto, aos documentos. E é isso que eu proponho também. Esta saga da vinda dos vikings e dos normandos leva-nos também a olhar para este território do Noroeste, que eu tanto gosto e que muitos de vós também tanto gostais. Sabem com certeza que temos várias aldeias pescatórias hoje nesta costa, como lhes dizia, do Porto até Caminha, em que há singulares póvoas marítimas e pescatórias. Falo de Vila do Conde, falo da Póvoa de Varzim, que depois se vai afirmar posteriormente, mas que já era também um senhorio de Momadona referido no seu testamento, que é a pena que eu tenho, e os historiadores meus colegas, é sobre ela termos poucos documentos, de facto. Mas os que temos dão já uma ideia muito aproximada da sua personalidade. Se continuarmos para cima, temos Esposende, temos Viana do Castelo, temos Caminha. Ora, eu vou falar de uma comunidade pescatória que beneficiou bastante desta personalidade muito própria, que foi o cruzamento entre os vikings e os locais. Falo das Caxinas. Conhecem com certeza, na zona de Vila do Conde, Poça da Barca, uma bela zona marginal que ainda hoje faz os nossos encantos, daqueles que fazem o seu veraneio também por ali. Pois terão reparado certamente no olhar que fazem pelas pessoas e pelas gentes que por ali vivem e habitam, que há uma tendência interessante para encontrar mulheres de olhos claros, homens, assim como cabelos mais claros ou mais ruivos, eventualmente de cruzamento. Não há dúvidas sobre isso. Houve ali permanência, durante muitos séculos, de nórdicos, dos tais vikings ou normandos. Aqueles mesmos que depois também conquistaram a Inglaterra com os quais lutou o rei Haroldo, que foi o último rei anglo-saxão. Depois veio o seu sucessor Guilherme o Conquistador, que era precisamente normando, era o duque da Normandia. E estamos exatamente na mesma época em que, aqui em território que vem a ser depois Portugal, se passam também estes acontecimentos. Ora, eles deixaram marca genética, naturalmente, mas também marca edificada. E o que é que eu reconheço dessa marca edificada? Hoje não temos muita coisa em termos arqueológicos, mas temos algo muito importante, que são os topónimos, os nomes. E há muitos nomes que ficaram com essa origem, precisamente viking, dinamarquesa e nórdica. Muito interessante. Além de também francesa, porque sabemos que a Normandia e a zona da Normandia também tinha precisamente esses povos. Muito bem, e avançaríamos agora assim para uma espécie de balanço. De tudo isto, o que é que fica? Fica uma mulher enorme, maior do que aquela estátua que está em Guimarães, por onde comecei este programa, e que realmente nos faz pensar, a todos nós, que as imagens que possamos fazer, preconceituosas e por vezes até infundadas, não têm razão de ser. A única coisa que nos resta é, e isso procuramos também fazer e contribuir para isso, um debate sério, olhando para as fontes que, da época ou relativamente posteriores, de historiadores ou de memorialistas, nos possam dar ainda mais pistas sobre Momadona, cruzando, claro, com a restante Europa, porque é um erro pensar que éramos uma ilha isolada. Já tínhamos autoestradas nesse tempo, eram os rios, eram os mares. Por aqui chegaram povos de todo o mundo.
E por isso, pensar que só com a globalização é que houve esse encontro é um erro. Mas, certamente, que noutros programas, com outro âmbito e também outra amplitude, nós poderemos observar e analisar esse fenómeno. Muito obrigado pela vossa atenção e até breve.